Olá, estamos na nossa 15ª aula sobre a história da filosofia. Hoje vamos terminar o nosso capítulo sobre a filosofia pitagórica. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as doutrinas cosmológicas e antropológicas. Vamos ver qual é a relação do homem com o mundo. Cosmologia é o estudo do cosmos, é o estudo da realidade, é um estudo metafísico sobre a realidade, o que a realidade é, como ela é formada, o que constitui essa realidade. E a antropologia é um estudo do homem, daquilo que o homem produz, da sua cultura. Hoje vamos ver então como homem e cosmos estão interligados dentro da doutrina e do pensamento pitagórico. Mas mais ou menos já tratamos disso quando falamos lá na nossa aula anterior sobre o conceito de harmonia dentro da filosofia e do pensamento pitagórico. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos ver o que essa aula aqui nos traz. Mais ou menos em conformidade com a doutrina metafísica do número, os pitagóricos desenvolveram uma doutrina cosmológica e antropológica de que somente conhecemos uns escassos elementos. Então essa doutrina cosmológica e antropológica, obviamente, tem a ver com a doutrina do número, com a metafísica do número que nós vimos na aula anterior. O cosmos, a realidade, é formado pela substância que é o número, que é a sua ordem também, e que essa ordem, esse mundo, justamente por serem formados pelo número, também carregam em si a oposição entre os contrários, entre o par, o ímpar, o limite e o ilimitado. E a partir desse contraste há também uma harmonia. A harmonia é uma coisa que reside por toda a parte. Então a gente vai ver como que essa doutrina do cosmos e do homem se interligam dentro dessa perspectiva de que o número é a substância da realidade, pelo menos dentro aqui da pesquisa pitagórica. Filolau defendeu o princípio de que a diversidade dos elementos corpóreos, água, ar, fogo, terra e éter, dependia da diversidade da forma geométrica das partículas mais pequeninas que os compunham. Então isso aqui é tranquilo. A realidade é formada por números. Os números podem se expressar tanto de forma algébrica quanto de forma geométrica. Mas aqui, o Filolau, que é um filósofo pitagórico, ele vai dizer que os elementos da realidade, água, ar, fogo, terra e o éter, que é um outro elemento que de certa forma é um elemento considerado eterno, um elemento divino, que vai formar o espaço, pelo menos dentro lá da teoria do Aristóteles, são formados pelo número, mas é o número na sua disposição geométrica, ou seja, são as formas geométricas que vão formar mais ou menos ali os elementos. Então a água não tem os mesmos elementos que o fogo, nem que a terra, nem que o ar, nem que o éter, mas ela tem ali os seus elementos geométricos modificados. Cada um tem a sua estrutura, podemos dizer. Fazendo uma comparação bem grosseira, pensem lá naquelas combinações lá químicas, que você tem o carbono, que se ligam com vários elementos. Tem vários tipos de ligação, cada um tem o seu nome. Então pense mais ou menos dessa forma, só que de uma forma geométrica. Para eles ali o ponto, a linha, a reta, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o cubo, o círculo, etc. são elementos mínimos, elementos geométricos mínimos que, dependendo da sua composição, da maneira que se formam, eles formam esses elementos aí da realidade. Enquanto para outros filósofos ali pré-socráticos, eles identificam a realidade como formada por elementos materiais, como a água, a terra, fogo e o ar, conforme a gente já viu, e ainda vai ver um pouquinho. Os pitagóricos consideravam que o número era a substância da realidade, é aquilo que compõe a realidade e é aquilo que anima, dá a sua força vital. Então esses elementos são formados por figuras geométricas e cada uma delas tem a sua diferença, o que forma um elemento diferente. Esta doutrina, que nele se acha apenas referida, foi precisada no Timeu de Platão, que atribui a todos os elementos a constituição de um determinado sólido geométrico. Então lá na obra Timeu a gente vai dar uma olhadinha que o Platão ele justamente vai criar essa ideia de sólido geométrico, que vão ser conhecidos como sólidos de Platão, que é algo que já existe dentro da doutrina do pensamento pitagórico, talvez ali não de forma explícita, mas de forma implícita. Então o número ele pode ser expresso tanto algebricamente como uma fórmula, como uma solução, como uma descrição e geometricamente, conforme a gente viu nas aulas anteriores sobre a doutrina pitagórica. Mas é lá com Platão que essa ideia do pitagorismo vai ficar famosa e
esses sólidos vão ser chamados a partir de então de sólidos de Platão, que são pequenos sólidos geométricos que vão formar a natureza das coisas, que vão formar a realidade. Mas esta precisão, tornada possível pelo desenvolvimento dado à geometria sólida pelo matemático Teeteto, a qual é dedicado o diálogo homônimo de Platão, não era possível a Filolau. Então, dentro da doutrina de Filolau, ele trouxe a ideia justamente de que a realidade era formada por pequenos sólidos geométricos, mas essa doutrina só aflorou mesmo com o matemático Teeteto. É Teeteto que deixa clara essa doutrina, e é lá nas obras de Platão que justamente esse pensamento chega, digamos assim, ao seu termo máximo, ou chega a seu ápice de desenvolvimento. Sobre a formação do mundo, os pitagóricos pensam que no coração do universo existe um fogo central, a que chamam a mãe dos deuses, porque dele provém a formação dos corpos celestes. Então, dentro aqui da cosmologia dos pitagóricos, para eles o centro do universo habita uma espécie de fogo, e é esse fogo que, de certa forma, anima a formação de todos os outros corpos celestes. Esse fogo central também, por sua vez, obviamente, é composto por um número, é composto por algo numérico, algo geométrico, mas é a partir dessa esfera central de fogo é que todos os outros corpos celestes são gerados. Então, a doutrina pitagórica aqui tenta também dar uma explicação sobre a realidade. Provavelmente esse fogo não se identifica com o Sol. Eu não sei qual é, digamos assim, a perspectiva dos pitagóricos sobre o Sol, sobre a Lua, eu não tenho certeza em relação a isso. Mas esse fogo que é central, que de certa forma está no centro do nosso universo, ou do coração do universo, como ele diz, é um fogo que tem um outro nome, que a gente vai ver ali daqui a pouco. Ou ainda Hestia, né? É justamente esse o nome. O lar ou altar do universo, a cidadela ou o trono de Zeus, porque é o centro de onde emana a força que conserva o mundo. Então, para eles, dentro do universo, no meio do universo, há um fogo central, e esse fogo central tem diversos nomes, é chamado de Hestia, lar ou altar do universo, cidadela de Zeus, o trono de Zeus, e por aí vai, que é onde sai o governo de toda a realidade. Todo o mundo que a gente conhece é regido por esse centro, por esse coração que seria um fogo universal. Por este fogo central são atraídas as partes mais próximas do ilimitado que o circunda, espaço ou matéria infinita, partes que são limitadas por esta atração e a seguir plasmadas na sua ordem. Então aqui, de novo, Pitágoras vai trazer aquela ideia, Pitágoras ou a escola pitagórica, da oposição entre limite e ilimitado. Então, esse fogo central atrai o ilimitado e através dessa atração ele gera o limite, ou seja, ele vai gerar aquilo que é determinado, vai gerar, digamos assim, a matéria que é plasmada justamente por essa atração. Então esse fogo, ao redor desse fogo central, é como se existisse uma matéria, como se existisse, digamos assim, um espaço infinito. E esse espaço infinito, ao ser atraído por esse fogo, ele vai se determinando, e essa determinação é o que vai gerando as coisas. Este processo repetido mais vezes conduz à formação do universo inteiro, no qual, por conseguinte, como se refere a Aristóteles, a perfeição não está no princípio, mas no fim. Então o universo inteiro é justamente formado por esse processo aí, digamos, de atração desse fogo central. E o que ele quer dizer que a perfeição não está no princípio, mas no fim? Porque no princípio você não tem absolutamente nada, você tem o universo se formando, mas o universo, depois que é formado, ele é perfeito. Então a perfeição, a harmonia, de certa forma, universal, estou falando da harmonia no sentido, digamos assim, de um universo que funciona, só vai aparecer muito tempo depois, porque no início era um universo, digamos assim, ilimitado, indefinido, que não tinha nenhuma definição, não tinha nenhuma delimitação. Então a atração por esse fogo central vai gerando as coisas e o universo vai ganhando a sua perfeição. É notável que, em conformidade com esta cosmogonia, os pitagóricos cheguem a uma doutrina cosmológica que os faz contar entre os primeiros predecessores de Copérnico.
Então Copérnico vai ser um físico muito famoso lá no período moderno, lá entre o Renascimento e a modernidade, que vai trazer justamente uma reflexão física sobre o movimento dos astros celestes. Ele vai ser um dos primeiros autores ali na modernidade a mostrar que é o Sol que está no centro do universo, que as coisas giram ao redor do Sol. Embora ele defenda o movimento circular, porque na verdade as coisas não se movem circularmente, mas sim o movimento dos astros obedece uma elipse. Mesmo assim, o Copérnico ele muda aquela visão de mundo do Ptolomeu, ptolomaica, até aristotélico-ptolomaica, digamos assim, e traz uma outra concepção. E parece que os pitagóricos de certa forma, se aproximam a afirmar que há um fogo central e esse fogo atrai as coisas que estão ali ao seu redor. É quase assim como se eles estivessem falando de um movimento de gravitação. Mas, obviamente, eles não pensam nisso, eles não estão pensando em gravidade porque isso aí foi desenvolvido muito mais tarde. Mas eles, de certa forma, já começam a pensar num universo ali que está girando, que está rodando, e tudo obedecendo, digamos assim, a geometria perfeita, que é o círculo, digamos assim. O mundo é por eles concebido como uma esfera, no centro da qual está o fogo originário, e em torno desta movem-se de ocidente para oriente 10 corpos celestes. Então há 10 corpos celestes que se movimentam ao redor desse fogo. Então veja, lá na época de Pitágoras, século V a.C., mais ou menos, esse movimento pitagórico já traz uma ideia de que há um fogo central e algo girando ao redor desse fogo aí. É como a gente pensar hoje o nosso sistema solar. Há um Sol ali no centro do nosso sistema solar e os objetos ali circulando ao redor desse corpo. Então, os Pitágoras já pensaram essa ideia ali muito antes de Copérnico, mas o Copérnico vai lá depois e fundamenta matematicamente ainda por cima essas ideias, esses ideais. O céu das estrelas fixas, que é o mais afastado do centro, e em seguida, a distâncias sempre menores, os 5 planetas, o Sol, que como uma grande lente recebe os raios do fogo central e reflete-os em redor, a Lua, a Terra e a Antiterra, um planeta hipotético que os pitagóricos admitem para completar o sagrado número de 10. Então veja, lembra que a gente mostrou na aula passada sobre a tetráctis, que é de certa forma aquele triângulo que é formado por 10 pontos. Os pitagóricos têm a ideia que 10 é o número perfeito. Então quando eles pensam o universo, eles têm que pensar em 10 corpos celestes também. Por quê? Se o 10 é perfeito, obviamente, como o universo também é perfeito, ele também tem que ter 10 corpos celestes. Então eles pensam primeiramente no universo onde há esse fogo central e mais longe desse fogo está o céu de estrelas fixas. O que é o céu de estrelas fixas? Para ele, se a gente olhar aqui, ó, hoje não dá para olhar porque está chovendo, de novo está chovendo. Se você olhar para o céu vai ter estrelas. Para eles essas estrelas eram fixas, ficavam lá de certa forma grudadas no céu. Essa era a concepção do Aristóteles também. O Aristóteles deve ter tirado um pouco dessa ideia aí dos pitagóricos. Então há aquele céu de estrelas fixas que está mais longe do centro. É quase como se estivesse assim na borda do nosso universo. Tá? Depois vem os 5 planetas. Provavelmente, eu não lembro quais são os 5 planetas, não tenho certeza. Mas eu acho que, deixa eu ver, Mercúrio, Vênus, Terra não conta, Marte, Júpiter, Saturno. Se eu não me engano, vai até Saturno, tá? Parece que eles conheciam já esses planetas. O Sol também faz parte aí desse sistema. E o Sol, o que é? Não é uma bola de fogo. O Sol é uma lente que vai refletir esse fogo central. Né? Meio esquisita essa ideia deles pensarem que há um fogo central e há um Sol que é uma lente, né? Uma visão nova, assim, se a gente for parar a pensar. A gente não escuta muito isso. E esse Sol reflete esse fogo central de volta para o universo inteiro, digamos assim. O que mais que tem depois do Sol? Tem a Lua, tem a Terra e a Antiterra, planeta hipotético, só para fechar o número 10 ali, porque tinha dado 9, a conta fecha em 9, mas eles falam, não pode fechar em 9, tem que ter uma outra coisa, e desenvolvem ali essa ideia da Antiterra. Bem interessante e bem legal. O que mais? O limite extremo do universo seria formado por uma esfera envolvente de fogo
correspondente ao fogo celeste. Então, o limite lá depois da esfera de estrelas fixas é justamente uma esfera de fogo. Então, eles pensam o universo como se fosse uma esfera. Pense numa bola assim. No centro está ali o fogo central e ao redor vai indo a Terra, os 5 planetas, o Sol, a esfera das estrelas fixas. E daí, ao redor de tudo isso, tem uma esfera de fogo envolvente. Bem interessante esse ponto de vista aí. As estrelas estão fixas a esferas transparentes em cuja rotação são arrastadas. Então eles também têm uma ideia de que essas estrelas estão fixadas no céu, mas há um movimento de rotação ali onde essas estrelas estão sendo arrastadas. Então é um universo que está em movimento. Uma vez que todos os corpos movidos velozmente produzem um som musical, o mesmo acontece com os corpos celestes. Então, o Pitágoras que vai trazer uma ideia, se a gente movimenta um corpo muito rápido, ele produz um som, ele produz algo como se fosse uma música. Se a gente pega um objeto, pega uma corda e começa a girar a corda, ela vai fazendo vu, 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 ela vai criando um som. Parece que tudo aquilo que a gente movimenta veloz cria um som, cria uma música. Então, para ele, esse universo, como também se move de maneira rápida, veloz, também produz um som, também produz uma música. E isso entra naquela ideia de música como uma forma de purificação da alma. É aqui que a gente vai entrar daqui a pouco para tratar da doutrina antropológica. Então o próprio universo ali, ele se manifesta matematicamente, ele se manifesta musicalmente. O universo inteiro é uma harmonia. Tudo é harmônico porque tudo é formado por número. E dentro do número há a oposição do limite, do ilimitado, do par e do ímpar, e para conciliar essa oposição há a harmonia. Então o universo inteiro é um universo musical e esse é um ponto de vista muito bonito, muito legal. Já disse na aula anterior que vai ter um químico ali, o William Prigogine, que ele vai justamente também defender essa teoria aí na nossa época, né? Falando que a ciência, a física servem pra gente tentar escutar essa música universal, música que a gente não consegue escutar porque a gente tá tão atribulado com coisa, pensando em coisa que não tem nada a ver, que esquece de apreciar o verdadeiro som da realidade. Bonito isso, né? Bem legal. O movimento das esferas produz uma série de sons musicais que formam no seu conjunto uma oitava. Uma oitava seria mais ou menos a ideia de que você tem tipo assim uma notação musical, uma nota musical, e ao passar de uma nota para outra, você passa numa determinada frequência. Você tem uma frequência de uma nota, e quando você passa para outra, você passa numa distância, e a outra vai ter o dobro da frequência. Essa frequência, na verdade, dependendo da maneira como você coloca ali na música, ela vai gerar justamente essa oitava. Então o Pitágoras, de certa forma, já desenvolve esses conceitos ali na antiguidade, quando ele estuda a música e vê que a música é uma relação matemática. Se a gente for parar para pensar, oitava vem de 8, oitava vem de número, então a própria música se manifesta matematicamente. Quando a gente tem aquelas notações musicais lá, aqueles pontinhos lá, tem a clave de sol, tem aqueles pontinhos lá na partitura, tudo isso é um símbolo para descrever a música, os sons, o ritmo, o timbre, etc. Então ele vai falar o seguinte, né, que o movimento das esferas produz uma série de sons musicais que formam no seu conjunto uma oitava. Então o próprio universo ali, ele é guiado de uma forma que ele produz música. Os homens não se apercebem destes sons porque os sentem ininterruptamente desde o nascimento, ou ainda porque os seus ouvidos não são adequados para percebê-los. Então algumas pessoas percebem essa música ali desde o início, quando nasce, que é a música do universo, mas você está tão acostumado com aquela música que você já não escuta mais. É a mesma coisa. Quando eu vinha pra praia, eu sentia cheiro de praia. Eu falava, nossa, aqui tem cheiro de litoral e eu gosto desse cheiro. Agora que eu tô morando na praia, no litoral, eu não sinto mais esse cheiro. Por quê? Porque eu já me acostumei com ele. Então, quando você se acostuma com o cheiro das coisas, parece que ele não existe mais, parece que ele passa despercebido. É a mesma coisa lá em Paranaguá. Paranaguá tem um porto de Paranaguá ali que tem umas partes bem fedidas. E eu trabalho bem próximo agora desse porto, mas eu tô tão imerso naquele fedor que eu já quase nem sinto mais ele. Só quando alguém fala, nossa, esse lugar fede. Mas daí o cheiro fala assim, mas nem fede tanto, porque você já está acostumado com aquele cheiro, né? E isso aí é perigoso, né? Também por causa do fedor humano, porque às vezes você fede tanto que você não consegue nem sentir o teu cheiro. Tem pessoas ali que cheiram, tem cheiro de axila, cheiro de um monte de coisa e não percebem esse cheiro, porque eles estão bastante acostumadas com ela. Mas a gente percebe, a gente que é de fora, a gente fala, nossa, esse cara tá fedendo, né? E por aí vai.
Mas em relação ao som é a mesma coisa. O som ali tá desde o início, desde a época que a gente nasce, mas a gente acaba não percebendo mais esse som, que é uma coisa óbvia. Ou algumas pessoas perdem essa capacidade de perceber esse som universal. Como todas as outras coisas, a alma humana é a harmonia. A harmonia entre os elementos contrários que compõem o corpo. Então, conforme eu já havia falado para vocês, dentro da doutrina pitagórica, a harmonia é aquilo que vai conciliar os contrários e os opostos. Se a alma também é composta por números, o número por si só já é em si uma oposição. Oposição do par, do ímpar, do limite e do ilimitado. Então a alma, por fazer parte desse cosmos que é todo numérico, também, de certa forma, participa dessa ideia da harmonia. Então, parece que os pitagóricos teriam tido uma ideia de uma alma harmonia, no sentido de que essa alma também participa desse jogo aí dos contrários, né? da conciliação entre esses contrários. A esta doutrina, que é exposta por Símias, discípulo de Filolau, no Fédon platônico, o próprio Platão objeta que, como harmonia, a alma não poderia ser imortal porque dependeria dos elementos corpóreos, que se desagregam com a morte. Então, essa doutrina parece que foi exposta ali no Fédon de Platão, né, exposta por Símias ali no diálogo do Fédon platônico, e Platão objeta, na verdade, que interpreta essa, digamos assim, ele contesta essa visão de alma-harmonia. Por quê? Porque se a alma tem essa relação com a harmonia, se a alma tem relação com essa oposição, com essa conciliação, então a alma em si, ela contém também elementos corpóreos. Ou seja, se a alma é harmônica, ela também tem uma oposição ali entre, por exemplo, o corpóreo, o incorpóreo, o limite, o ilimitado. Mas, segundo Platão, isso é impossível. Por quê? Porque a alma, se ela dependesse do corpóreo, ela não poderia, na verdade, existir. Por quê? Porque quando o corpo morre, a matéria do corpo se desagrega, se a matéria do corpo ela deixa de existir. Então, se a alma precisasse desse corpóreo, a alma também não existiria após a morte do corpo. Então, a alma tem que ser uma outra substância, tem que ser alguma outra coisa. Não pode ser essa ideia de alma-harmonia conforme é exposta ali por Símias no Fédon platônico. Então, Platão vai contestar essa visão, vai falar que a alma não pode ser harmonia, pelo menos nesse sentido pitagórico, porque a alma não pode ser composta de coisa que, de certa forma, tire ali a sua característica. Se o corpo morre, a alma ela vai continuar existindo em um outro plano, em outro lugar. Ela não depende da matéria. Na verdade, tanto para o Platão como para os pitagóricos, o corpo é a prisão da alma. Mas se a alma possuísse elementos corpóreos, a alma não seria diferente do corpo. A alma também teria elementos dentro do corpo. Essa questão da relação entre alma e corpo vai ser muito debatida lá na filosofia medieval, mas principalmente na filosofia moderna, com filósofos como René Descartes, o Malebranche, o Leibniz, o Spinoza. São filósofos ali que vão discutir toda essa relação aí de corpo e alma, e isso vai longe dentro da história da filosofia. E esta objeção pareceu tão séria que se negou que a doutrina da alma-harmonia fosse concebida pelos pitagóricos no sentido explicado por Platão, e ela foi reportada ao invés à interpretação de Claudino Mamerto, de que a harmonia é antes a conveniência, quer dizer, o vínculo que une a alma e o corpo. Então, essa exposição de Platão em relação a concepção de alma pitagórica, parece que na verdade é essa concepção de Platão que foi, de certa forma, refutada. Porque Claudino Mamerto é um filósofo que a gente vai ver lá no medievo, lá na aula 172, mais para frente, que o que é harmônico, o que é alma e harmonia? Não é essa interpretação de que a alma teria elementos corpóreos dentro dela, não. Na verdade, o Claudino Mamerto interpretou que, nesse sentido de alma e harmonia, a alma seria harmônica na relação com o corpo. Então é a conveniência, é a conciliação entre a alma e o corpo que reside essa harmonia da alma, mas não porque a alma é composta por elementos corpóreo, incorpóreo, morto, vivo, limitado e ilimitado. Não, a alma possui elementos diferentes, mas ela é uma harmonia também
porque ela está em relação com o corpóreo, que seria o seu contrário, que seria a sua oposição. E essa oposição e essa interpretação da harmonia ficou esclarecida aí com o Claudino Mamerto. E a interpretação de Platão, conforme ele mostrou, parece que foi um equívoco, digamos assim. Parece que os pitagóricos não enxergavam dessa maneira. Na verdade, se se sustenta o princípio pitagórico de que a harmonia é número e o número é substância, a objeção platônica perde valor. Então, se a gente pensa na ideia pitagórica de que a alma é número, e esse número por si é substância, essa interpretação de Platão ela perde o sentido. Por quê? É a harmonia que determina e condiciona a mescla dos elementos corpóreos, e não esta que é a condição daquela. Ou seja, vai ser a harmonia que vai determinar a junção entre esses elementos. É a harmonia que vai conciliar a alma com o corpo. Não é a relação do corpo com a alma que vai gerar a harmonia. A harmonia existe antes, porque é ela que vai conciliar a oposição. Não é a oposição que gera a harmonia, mas é a harmonia que gera a oposição. E quando a gente interpreta a alma realmente como substância, como número, a gente vai ver que dentro do próprio número existe essa oposição, mas essa oposição ela só se concilia porque existe algo anterior ainda, que é a harmonia que vai uni-las. Então a harmonia é uma coisa que de certa forma vai fazer com que essas coisas se juntem. Então, alma e corpo são coisas diferentes, mas a harmonia vai fazer elas se juntarem. Não é porque o corpo é feito de número e a alma também é feito de número, que daí depois vai haver uma harmonia. Não, a harmonia é uma coisa que preexiste, que vem antes, que vai unir essas duas coisas. A doutrina da harmonia se liga à ética pitagórica com a sua definição da justiça. A gente viu que os autores gregos tinham a ideia ali da justa medida, do justo equilíbrio. A gente viu ali em Anaximandro que existe uma justiça universal, uma lei universal. E aqui com os pitagóricos, essa questão do harmônico também é uma questão de justiça, que também é uma questão que se remete aos números. A justiça é um número quadrado. Consiste no número plano multiplicado pelo número plano, porque dá o plano pelo plano. Então a justiça é um número quadrado. É até difícil entender por que a justiça é um número quadrado. Porque provavelmente eles tinham a ideia de que, por exemplo, você tem um 2, né? Um 2 é o primeiro número par. O 2, o quadrado do 2 vira o 4. Lembra do 4 naquele triângulo que a gente viu lá, tetractis? É um triângulo formado por 4 pontinhos em cada lado, e esses pontinhos aí vão gerar, digamos assim, essa perfeição, aquela ideia de um triângulo formado por 10 pontos e que ele é disposto na ordem 1, 2, 3 e 4. Então, essa ideia de justiça seria o quadrado desses números. É até difícil explicar isso, mas como eu falei para vocês, essa questão numérica, essa questão aí, digamos assim, simbólica dos números tem um significado muito importante ali para os pitagóricos. Provavelmente eles pensavam muito sobre a questão dos números quadrados. Qual é o quadrado do 1? É o próprio 1. Então isso acaba não gerando nada. Mas o 2, o quadrado do 2 já vem o 4. O quadrado do 3, o primeiro ímpar, vai formar o 9. Então são números ali muito importantes dentro do pensamento pitagórico. Por isso os pitagóricos designam-se com o 4, que é o primeiro número do quadrado, óbvio, porque o quadrado do 1 é 1, ou seja, não muda nada. O primeiro quadrado mesmo é o 4, porque o 2 ao quadrado vai virar 4. Então, ele também tem uma visão especial dentro ali da doutrina pitagórica. Ou com o 9, que é o primeiro número quadrado ímpar. No resto, a ética pitagórica é de caráter religioso, sendo seu preceito fundamental o de seguir a divindade e tornar-se semelhante a ela. Então, a gente tem essa ideia de justiça, essa ideia ética do comportamento humano, como eu falei, e a gente viu que a alma ela está aprisionada pelo corpo. Então, se o homem quer levar uma vida mais feliz, ele tem que fazer o possível para não reencarnar, para não voltar nesse mundo através, digamos assim, da transmigração. Então, ele tem que observar o mundo na sua justiça, tem que fazer o estudo da matemática para compreender a realidade, tem que fazer o estudo de música, porque a música é derivada ali da matemática. A música, na verdade, é matemática pura, mas além desse caráter numérico, digamos assim, que forma a cosmologia, a ética pitagórica também é dada por preceitos religiosos. Então tem a ver também com essa metafísica
numérica, onde o número é a substância da realidade e tem que ser observado. O matemático é aquele que vai se debruçar sobre o mundo, ou seja, ele vai se debruçar sobre a realidade. Ao fazer cálculos, ele está jogando com a realidade. Mas a ética também tem caráter religioso e esse preceito fundamental é de seguir justamente a divindade. Não se esqueça que Pitágoras é aquele que conversa diretamente com Apolo e é a partir de Apolo, da boca de Pitágoras, que você tem as verdades divinas e é isso que você tem que seguir. Por isso que é religião. Da mesma forma que a gente tinha lá padres, que a gente tem pastores que dizem que conversam com Deus e Deus manda sonhos para eles, um monte de coisa. Na época de Pitágoras também, Pitágoras tinha um contato com Deus, com os deuses, conversava com eles e trazia isso para os homens. As máximas e prescrições de caráter prático que constituem o patrimônio ético da escola não têm um significado filosófico especial, senão talvez na medida em que se começa a entrever nelas, a subordinação da ação à contemplação, da moral prática à sabedoria, que conseguirá a vitória com o aristotelismo. Então, essas máximas prescrições aí, que tem a ver com a prática ética dentro da doutrina pitagórica, elas não têm um significado filosófico especial, não há uma filosofia muito profunda, mas o que a gente já pode começar a entrever é que a ação do homem, a prática do homem está subordinada a uma teoria, está subordinada a uma doutrina, está subordinada a uma sabedoria. Temos que estudar a matemática, temos que estudar a filosofia e a música para daí saber como agir. Ou seja, antes de agir, eu tenho que ter uma teoria, uma doutrina para saber como eu devo agir para acabar não, digamos assim, contaminando a minha alma, contaminando o meu corpo, para conseguir viver uma vida reta conforme a justiça. E lá no Aristóteles a gente vai ver a vitória da sabedoria, a vitória da contemplação sobre a prática e sobre a ação. Primeiro devemos contemplar, ter uma teoria, ter uma ideia para só depois tomar uma atitude em uma ação. E a gente já começa a perceber isso dentro do movimento pitagórico. O pitagorismo colocou a purificação da alma, que as outras seitas viam nos ritos e práticas propiciatórias, na atividade teorética, a única capaz de subtrair a alma à cadeia dos nascimentos e de a reconduzir à divindade. Então, Pitágoras, na verdade, o pitagorismo, ele tem muito em comum com aquela religião dos mistérios, a religião órfica, mas o que ele vai fazer diferente é colocar a prática sobre o jugo, digamos assim, da doutrina e do pensamento. Então essa é a contribuição importante ali da escola e do movimento pitagórico. Então encerramos aí nossas aulas sobre a escola pitagórica, o movimento pitagórico. Vimos bastante coisa, vimos a questão da matemática, da música, do número, da realidade, vimos a questão do par, do ímpar, do limite, do limitado. E daí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os pensadores da escola de Eleia, os pensadores eleáticos, e daí vem pedrada, daí vem coisa complicada, certo? Então é isso, pessoal, um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.